a inscrição. E a torcida do São Paulo iniciou um movimento, rapaziada, nos últimos dias contra Júlio Casares. A ideia consiste em deixar de seguir o presidente tricolor nas redes sociais. Antes da campanha, o Casares tinha 720 mil seguidores, né, na verdade, ali, mais ou menos, né? Hoje, poucos dias aí, 1 ou 2 dias da campanha, o número caiu para menos de 670 mil seguidores. O movimento acontece após várias denúncias no São Paulo, polêmicas, caneta emagrecedora que veio de forma irregular, venda clandestina de camarote do estádio do Morumbi, suposto desvio de dinheiro em relação a negociações de atletas e por aí vai, rapaziada, vários e vários ali, olha, fora a incompetência do Casares e da sua turma também, né? O movimento pode, de fato, não dar em nada efetivo, não ter resultado em relação a uma saída do Casares, mas vai mexer com o ego gigante desse cidadão. O Casares tem um ego que é maior do que o estádio do Morumbi, e deixar de seguir esse cara, ele ver os números caindo tanto como vem caindo nas últimas horas, vai mexer com o ego desse cara. Você é a favor dessa campanha aí? Comente aqui abaixo a sua opinião. A verdade é que essa hora já era nem pro Casares estar na mesa da presidência do São Paulo, já era pra ter ou sido destituído do comando ou pedido a renúncia, né? Mas no São Paulo, os amiguinhos ali se protegem. Agora, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Civil, não vai ter como escapar não, hein? Não tô nem falando do Casares. A turma, fica esperta aí que vai rodar. O Eric, atacante do São Paulo, vem movimentando o mercado da bola, viu, nação? O Vitória, por exemplo, quer a permanência do jogador em definitivo, fez até uma proposta de 6 milhões de reais pela compra do jogador, mas a proposta foi recusada. O São Paulo alega que o clube baiano tem uma dívida aí na casa dos 9 milhões de reais de negociações anteriores e por isso não vai aceitar a proposta atual pelo Eric, enquanto não quitar essa dívida, né? Eis que o Coritiba entra na disputa e deve levar o Eric lá pro Paraná. A proposta do Coxa é de 6 milhões e meio de reais, tá? 500 mil reais a mais do que o Vitória apenas, mas o Coritiba não tem dívida gigante com o São Paulo, né? Bom, a oferta tá na mesa do tricolor, cabe à diretoria aí negociar, tá? O Vitória segue tentando a contratação do atacante tricolor. Eric queria ficar no Vitória, tá? O desejo do Eric ficar no Vitória, mas isso pode mudar, né? A dívida dos caras também não deve ajudar, não deve facilitar na negociação, então o negócio pode melar com o Vitória e o Eric tem grandes chances de ser transferido, anunciado como novo reforço do Coritiba. O São Paulo gostou bastante da proposta do Coxa, tá? E aí deve realmente avançar nos próximos dias. Eric chegou ao São Paulo no ano passado, né? Ele que fez 44 jogos na temporada 2024, marcou 3 gols e deu 4 assistências. Pelo Vitória nesse ano, ele fez 38 jogos, marcou 3 gols e deu 5 assistências. O atacante tem contrato com o tricolor até o final do ano que vem. O São Paulo, temendo perdê-lo ali de graça no final do seu contrato, porque a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, então temendo perdê-lo a custo zero, o São Paulo vê com bons olhos negociar o jogador na janela de janeiro, tá? Nos bastidores dizem que as chances de Eric ir para o Coritiba são muito grandes. Você é a favor da vinda do Eric ou aproveitaria ele no elenco para a próxima temporada, já que o São Paulo não vai gastar tanto em reforços, não vai ter fundo de investimento de 200 milhões, não vai ter investidor, não vai ter SAF, não vai ter, a crise vai piorar ainda mais. Em meio a toda essa movimentação, em meio a todos os escândalos, jogadores que estão aqui querem sair e jogadores que poderiam chegar não querem se enturmar com essa turma, né? Então vai ser difícil. E o mercado da bola segue agitado em meio a tantas polêmicas no Morumbi, né? O Cruzeiro demonstrou interesse na contratação de Alisson. O dono da SAF do Cruzeiro quer muito tirar o Alisson do São Paulo. Nos próximos dias, a Raposa deve aí abrir negociações pela contratação do meio-campista tricolor. A ida de Alisson para o Cruzeiro é vista como uma espécie de exigência do Pedrinho, que é o dono da SAF da Raposa, né? O interesse do Cruzeiro em Alisson não é a de agora, tá? Um interesse já antigo. Eles já haviam feito uma sondagem pelo meio-campista nas últimas janelas de transferências, né? E o All Sport afirma que o Alisson não está na lista de negociáveis do São Paulo, apesar de viver um ano bem assim, mais ou menos, né? Não é o Alisson que a gente viu em 2023. Mesmo assim, o São Paulo deve fazer jogo duro e não vai facilitar a saída do jogador, tá? Alisson segue sendo importante para o elenco de Hernan Crespo e eu gostaria de saber de você torcedor, se você fosse ali da diretoria São Paulina, você com a caneta na mão, você negociaria o Alisson com o Cruzeiro, ou seja, quem for o time, ou acha que ele pode ainda render no São Paulo, ser útil para o elenco na próxima temporada?
proposta? Comente aqui abaixo a sua opinião. Salvo engano, ele tem contrato até 2027 ainda, tá? Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial para o Alisson, tá? De oficial não foi apenas sondagens. As negociações ainda não foram abertas, mas devem ser abertas nos próximos dias. A janela de transferências, é bom lembrar, abre no dia 5 de janeiro e fecha no dia 3 de março. Até lá, rapaziada, vai chegar propostas por Alisson sim. Cabe ao São Paulo ver o que vai ser melhor pro jogador, pro clube. Vamos aguardar, né? Mas hoje, de momento, a informação é que o Alisson não está na lista de negociáveis. Agora, isso não significa que o São Paulo não pode vendê-lo, né? Depender da proposta. Vamos aguardar. E o São Paulo anunciou a contratação de Danielzinho para 2026. Ele é o primeiro e único reforço a ser anunciado oficializado até o momento aqui no Tricolor. O São Paulo agora negocia a contratação de um meia armador, de um meia atacante, jogador que virá para fazer a função que era para o Oscar fazer, mas o craque deve anunciar a sua aposentadoria do futebol nos próximos dias. E eu acho que tá demorando demais para anunciar, inclusive, tá? Será que ele vai mudar de ideia? Será que ele vai permanecer? Sinceramente, eu gostaria que sim, porque eu acho que pode render ainda no São Paulo. Mas enfim, o São Paulo, então, né, tá no mercado e tal. O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Gabriel Pirani, ele que pertence ao DC United dos Estados Unidos. O jogador tem 23 anos de idade, é meio atacante, né, meio armador, joga ali como segundo atacante, como ponta pela direita, como ponta pela esquerda. Ele foi revelado pelo Santos, mas também jogou por Fluminense e o Cuiabá por empréstimo. Na Major League Soccer dos Estados Unidos, ele fez 8 jogos, ele fez na verdade 29 jogos, marcou 8 gols e deu 3 assistências. Pirani tem contrato lá com o clube norte-americano até o final do ano que vem. O DC United estipulou o preço para negociar ali o jogador brasileiro, tá? Eles querem pelo menos 3 milhões de dólares, né? 16 milhões e meio de reais na cotação atual. O São Paulo tenta negociar a vinda do jogador por empréstimo com opção de compra, só que esses moldes que o São Paulo ofereceu não agradou nem mesmo ao staff do atleta, que dirá o clube norte-americano. Então, acho que o São Paulo vai ter um pouquinho de dificuldade, tá, rapaziada? Até o momento não há um acordo, as partes seguem conversando, negociando e tentam chegar num denominador comum para fechar o negócio ali pelo Gabriel Pirani, que hoje é o principal alvo do São Paulo no mercado da bola. Eduardo, jogador que estava no Cruzeiro, tá livre no mercado, como eu falei para vocês aqui no último vídeo, ele foi oferecido ao São Paulo, mas assim como o Gustavo Scarpa, está descartado do tricolor, tá? O foco deve ser mesmo no Gabriel Pirani, que é um jogador mais jovem, né? Um jogador que tem passagens por seleção de base, pode render uma grana maior no futuro, diferentemente do Eduardo, por exemplo, que tem 36 anos de idade, não vai render uma grana ali futuramente. São Paulo precisa de grana, né, rapaziada? Tecnicamente pode até agregar, mas agora para revender ali é difícil. Gustavo Scarpa, mesma coisa. Mas você aceitaria Gabriel Pirani no São Paulo? Acha que seria um bom reforço? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que não tem acordo. As partes estão negociando. São Paulo não fechou a contratação de Gabriel Pirani. Tem que ficar desenhando aqui, porque ainda vai ter Jota que vai comentar: lá, mais um que tá colocando no São Paulo, não sei o que. Esquece isso aí, tá? Enfim, negociações em andamento. Vamos ver no que vai dar. Tem chão ainda, a janela de transferência, como eu falei, fecha só em março. Vai abrir em janeiro, dia 5, vai fechar só em março. Então tem, muito chão, vai muita especulação daqui, de lá, e a gente tá aqui pra desmentir e confirmar o que tiver que ser confirmado. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E, né, em relação a uma outra coisa também, que eu sei que o chat está perguntando, a troca com os nossos amigos lá do Rio de Janeiro, Botafogo, né? Eu trouxe a informação via X, antigo Twitter, e saiu agora há pouco esse anúncio, né? O Botafogo esperava definir o seu novo técnico para retomar esse negócio com o São Paulo. Tem muito otimismo pelo Ferrarese, pelo Pablo Maia, e querem também Rodriguinho, né? Tá mais avançado pelo Ferrarese nesse momento, mas esperavam um novo técnico. Tinha saído o técnico anterior, David Ancelotti, que estava tocando, né, parte dessas conversas, e aí precisava, né, escolher um novo professor para depois escolher quem pode sair, quem vai ficar e tudo mais. Fecharam com Martim Anselmi, que foi técnico do Independente Del Valle, foi até, acho que o técnico campeão em cima do São Paulo, salvo engano, mas é um técnico experiente, né, que chegou no Botafogo, e aí agora vai ter uns dias aí para poder organizar a casa, e aí vão retomar esse negócio. E aí eu estava apurando também as possibilidades de troca, porque do Botafogo parece claro para todo mundo que eles querem Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. Isso acho que não tem mais dúvida. O São Paulo, por sua vez, enviou uma lista para o Botafogo que não estava tão positiva, né, tão
fácil aval, assim, por parte dos cariocas, né? E aí eu tenho a informação, mas agora pela noite, que o São Paulo tinha uma prioridade por um desejo do Crespo em ter enfim, Savarino nesse plantel. Assim, cara, eles queriam muito ter o Savarino como esse meia, eles entendiam que ele faria uma diferença ali na ausência do Oscar e possivelmente do Rodriguinho. Ele não quer vir para o São Paulo nesse momento, né? Então tem uma recusa por parte do Savarino, e aí após essa recusa, tem uma priorização do São Paulo para ter o Marlon Freitas, meia Marlon Freitas, né? Que já foi especulado aqui antes até de ir para o Botafogo, né? Ele estava no Atlético Goianiense, ele que tem 30 anos, volante, né? Joga ali como meia, pode fazer primeiro volante, segundo volante, é o nome prioritário do São Paulo após o Savarino dizer não. Falta ainda uma definição, porque como a gente trouxe há pouco, tem assim, técnico novo a meia hora, a 1 hora praticamente. Então vai ter um tempo ali, eles vão conversar e tudo mais. Mas esse é o alvo 1 do São Paulo nesse momento em relação ao time do Botafogo, e tá fria nesse momento a chance de vir Tuco Correia. Eu acho bom. Acho que é um jogador que ajudaria. Acho que, assim, por perfil, né, e por encaixe nesse São Paulo, faz mais lógica ter o Savarino, porque ele é meia, criativo, ele faria mais diferença. Mas o Marlon Freitas, eu acho grande jogador. Agora, acho difícil liberarem, viu, Fê? Porque o Marlon Freitas lá, ele é ídolo, é um jogador importante, campeão da Libertadores, capitão, tudo mais. Então eu acho que é um jogador aí que vai ser difícil o São Paulo conseguir convencer o próprio Botafogo a liberar. Mas é um jogador muito bom, Fê. Eu queria muito também o Savarino. Eu acho um cracaço, um cara a nível de futebol brasileiro bem acima da média, e viria na posição que falta, acho que no plantel do São Paulo, camisa 10, por mais que não tenha feito uma temporada de 2025 boa, positiva, mas eu acho ele muito bom. E o Marlon Freitas eu acho muito bom jogador. Eu acho que é um cara muito experiente, que poderia agregar muito ao meio-campo do São Paulo. Ele é mais pegador, né? Aquele volante mais marcador, consegue jogar de 5, consegue jogar de 8. Cara, eu acho muito bom jogador. Chegaria como uma experiência importante para o São Paulo, eu acho, em 2026. Um cara com bagagem, por mais que não tenha passado por muitos grandes clubes, mas que venceu, né? Foi no Botafogo e venceu. Ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. É um cara que amadureceu muito, depois a gente lembra, né? Aquele episódio da piscadinha contra o Palmeiras, ele amadureceu muito. Dizem muitas entrevistas, inclusive, quanto foi criticado e quanto amadureceu quanto a isso, depois desse episódio. É um cara que hoje é um dos grandes ídolos do Botafogo, a gente lembra, até há pouco a torcida do Botafogo coloca, né, no Newton Santos os seus ídolos, e ídolos do elenco passado do Botafogo tinha ele e o Luiz Henrique, que foi o Rei da América e hoje está na seleção brasileira. Eu acho ele bem bom, acho que é um cara que pode elevar o meio-campo do São Paulo. Acho que ele é um cara que chegaria e jogaria, acho que briga por posição ali, talvez uma dupla entre Marlon Freitas e Marcos Antônio, acho que seria o ideal para o São Paulo nessa, pensando, né, que o Marlon Freitas viria. Eu acho muito bom. Eu acho que um cara que pode ser muito, muito importante no plantel do São Paulo. Uma experiência muito positiva. Um cara que, por mais que não tenha uma certa idade, já tem seus 30 anos, mas são 30 anos ainda, é um cara vitorioso. E vitorioso recente. Eu acho que isso pode ser positivo para o São Paulo. Gosto do nome, a gente tem que ver se o Martin Anselmi conta com ele ou não. É o que você falou, né? É um cara que é ídolo, é um cara que é o capitão do time. O Anselmi, que a gente lembra, como você falou, técnico do título da Sul-Americana, do Independente Del Valle, não fez um bom trabalho no Porto, tanto que o Porto nem se classificou para a Champions League, ele foi demitido. Fez uma primeira fase de campeonato de Copa do Mundo de Clubes horrorosa e foi demitido após o torneio. Então, é um cara que... É verdade, ele é técnico do Porto, não lembrava. Ficou 6 meses no Porto. Não faz nenhuma falta lá. Mas ficou 6 meses no Porto depois de uma passagem pelo Cruz Azul. Era o auxiliar do maior mentiroso do futebol sul-americano, Miguel Ángel Ramírez, antes de virar treinador. Então tem que ver se ele vai contar. Tem que ver se ele vai contar com o Marlon Freitas para a próxima temporada. Se contar, eu acho difícil liberarem, né, Gabi? É um cara que é o capitão do time. Mas eu acho que se viesse, cara, eu acho que poderia agregar e mudar o patamar do time do São Paulo, Gabi. Acho que seria uma grande adição para esse São Paulo. Talvez ficaria ali um excesso de meias, teria que negociar um ou outro, né?
mas é um grande jogador. Fica aí, então, essa informação a respeito do Marlon Freitas. Vinícius Pinotti praticamente se coloca como opositor de Júlio Casares a partir de agora. Aliados do presidente Júlio Casares estão protocolando o mesmo documento, aliás, um documento diferente, mas com a mesma ideia do que foi levado pela oposição com as 57 assinaturas na última terça-feira. Agora, aliados da situação, aliados do Casares, estão também protocolando esse documento para levar ao Conselho Deliberativo ao Outen Aires. Só que o que eu, Alexander, tive de apuração, que é a intenção deste movimento liderado por Vinícius Pinotti. A ideia não seria levar o Casares ao impeachment. A ideia é de que, na minha apuração, tá, conversando com vários conselheiros da situação, é de que hoje, vamos colocar a coalizão lá, vamos colocar um grupo da coalizão. Hoje há um racha dentro da coalizão de pessoas e racha, quando eu digo, é um racha de ideias, não é uma briga, não é algo totalmente, sabe, grave, assim, no sentido de uma ruptura completa. É algo como se fosse Belmonte e Casares, que eles até se falam e tudo, mas, sabe, tem uma guerra fria ali por baixo. Essa guerra fria consiste muito na questão do Casares, porque tem vários aliados e aliados poderosos do Casares que estão falando para ele não renunciar e que acreditam que esse processo de impeachment não passará. E tem outros que acreditam que o melhor neste momento é um pedido de renúncia, até para não chegar no risco dele ser empichado. E aí, nesse racha de ideias, é que cresce um movimento de separação na atual situação do São Paulo. E aí, pessoas como o Vinícius Pinotti estaria alinhado com esse racha de ideias, essa separação, podemos se dizer. Ainda não é uma união à oposição. Até porque eu conversei com algumas pessoas, não está descartado duas pessoas da situação em uma eleição em dezembro terem dois candidatos, terem duas pessoas da atual situação concorrendo contra um terceiro que seria da oposição. Então a ideia desse documento não seria de empichar o Casares, seria de dar um recado nos bastidores de que, você pode ser empichado. Não é só a oposição. Temos pessoas da própria situação que estão insatisfeitas e querem a sua renúncia. E aí algo documental, meio que uma prova, para não ficar só numa falácia de bastidores, uma prova de que, pode dar ruim para tu. E aí esse documento pressionaria o Casares a fazer uma renúncia. Aí fala, poxa, eu já tenho 57 lá da oposição que se juntou ali com alguns situacionistas. E aí agora tem mais 50 assinaturas de pessoas da situação. Já são mais de 100 pessoas. O conselho tem 250. Um pouquinho mais de 250. Cara, vou pagar para ver? Será que não é melhor renunciar para não chegar ao ponto de ser empichado? Então, o que eu pude apurar é mais ou menos no quesito de realmente ser uma pressão do que propriamente eles quererem o impeachment do Casares. E aí o Vinícius Pinotti, ele deixou o cargo, até vou pegar o cargo certinho, ele era um consultor especial da presidência. Era um cargo só de fato de enfeite, até porque eu pude apurar, e aí a informação foi dada primeiro pelo Ramon Artico, e aí o que eu pude apurar era que a maioria das coisas que ele dava ali de sugestão para o Casares nem seguia. Então era só realmente um cargo fictício ali que o Pinotti tinha só pro movimento político ali do Casares para falar, eu tenho um consultor que é o Pinotti, que é alguém importante aqui e tudo mais. Então é mais ou menos esse cenário. Prova que, para mim, de verdade, questão de tempo, tá? Questão de tempo. Acho que externamente, internamente, todo mundo já cansou e acho que vamos caminhar aí para realmente uma renúncia, quem sabe. Acho que impeachment é difícil, mas acho que uma renúncia pode acontecer porque a pressão lá dentro do São Paulo está muito forte. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião